Se você acredita em 100% que a IA faz e fala, você está correndo um grande risco. Vale muito a pena fazer meme, né? Deu um alcance danado, né? Alcancei, por exemplo, 20 mil, 30 mil pessoas. Ok, e quanto isso converteu? Então, se você não souber fazer uma curadoria, então corre um grande risco de ter problemas com o uso de IA. E a IA já faz parte do nosso dia a dia? Isso já é inquestionável. Agora a pergunta certa é: as empresas têm utilizado a IA da melhor forma possível? E para responder esta e outras perguntas, recebemos aqui hoje Rafael Souza, consultor do Sebrae, que é especialista ou usuário avançado de IA. Isso, exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui na Milcast. Acontece exatamente isso que você passou. Muitas pessoas, né, muitos empresários ainda utilizam a IA de forma incorreta ou acabam subestimando o potencial do que ela é capaz de fazer. Infelizmente isso acontece e o Sebrae está aqui justamente para auxiliar, para clarear e demonstrar de forma prática o como explorar da forma correta. E é engraçado, até para exemplificar esse ponto, né, de subutilizar a ferramenta de IA, eu vi, foi o Marcelo Taz que falou isso uma vez, é uma ferramenta poderosíssima e as pessoas jogam lá, qual foi o resultado do jogo de ontem? Isso, exatamente. É o que a gente fala, né? Usam como se fosse um Google avançado. Exato. Mas vai muito além disso. Vai muito além. E hoje, quais são assim, os erros mais básicos que vocês costumam pegar durante as consultorias? Sim. Primeiro é a forma que a pessoa escreve o prompt, né? Lembrando que o prompt nada mais é do que aquilo que você coloca de comando, de pergunta, de demanda naquele campo lá da sua IA generativa preferida. Seja ela ChatGPT, Gemini, Copilot, enfim. Então, uma das coisas que as pessoas erram é exatamente o como escrever um bom prompt. Então, para você escrever um bom prompt, você depende de 5 ingredientes básicos. O primeiro é você definir o papel que você quer que a IA assuma. E aí vai depender o que você vai pedir para ela fazer, que é o segundo ingrediente, que é a ação. Então, por exemplo, se você vai pedir para a IA te ajudar a criar um plano para ajudar a sua empresa a aumentar o faturamento, ou seja, aumentar as vendas, quem que você vai pedir que ela seja? Um especialista em vendas. Caso você não faça esse pedido, ela vai dar muito possivelmente uma resposta genérica e que muitas vezes não é com o viés ou com o olhar de um especialista em vendas. Então, só para relembrar os 2 primeiros ingredientes, papel. O segundo é ação. Ação todo mundo já faz, que é aquilo que você quer que a IA faça. Nesse exemplo que eu estou dando, um plano de aumento de faturamento. O terceiro ingrediente é o contexto, que são as informações a respeito do teu negócio. Eu não posso simplesmente pedir para a IA criar um plano de aumento de faturamento se eu não disser para a IA o que a minha empresa vende, qual é o público-alvo que ela atende, quais são os canais de relacionamento e venda que eu já tenho, qual é o tamanho da minha equipe de vendas. Se eu não passo essas informações, ela não vai conseguir criar um bom plano, ela vai criar um plano genérico, que é onde muitas vezes as pessoas falam, eu já tentei usar IA, eu fiz um comando lá, ela respondeu um negócio nada a ver, foi muito vago, mas é por conta disso. Se você não passa um bom contexto, não vai ter uma boa resposta. Então já fomos aí 3 ingredientes. O quarto ingrediente é o objetivo. Mas eu estou falando que eu já quero um plano de aumento de faturamento. É óbvio que eu quero aumentar o faturamento, quero aumentar as vendas. Não é tão óbvio assim, porque você pode aumentar o teu faturamento captando novos clientes, fazendo os clientes atuais gastarem mais, ampliando os seus canais de venda, ampliando o seu raio de atuação para onde você vende. Então existem várias formas de você aumentar o faturamento. E por último, o quinto ingrediente é o modo que você quer essa resposta. Você poderia, por exemplo, nesse exemplo que a gente está usando de aumentar o faturamento, você tem que colocar como que você quer essa resposta. Então, por exemplo, eu quero em linguagem simples e estruturada em etapas.
Por que isso é importante? Se você não é especialista em vendas ou em marketing, se você não pede para vir numa linguagem simples, pode vir num formato que você não vai entender várias nomenclaturas do mundo dos negócios, que é comum acontecer. Dentro do quarto ingrediente, né, que é o objetivo, eu acabei esquecendo de citar algo importante nesse exemplo, que você quer aumentar o faturamento, mas em quanto? Quantos por cento? Você quer aumentar em 5, em 10, em 20? E qual o prazo que você vai dar para IA montar esse plano? Você quer aumentar 10% nos próximos 30 dias, nos próximos 60 dias? Então, se você coloca qual o papel que a IA quer assumir, que é o primeiro ingrediente, define a ação que ela vai fazer, o segundo ingrediente, dá um bom contexto, que são as informações a respeito do teu negócio, é o terceiro ingrediente. Você coloca o quarto ingrediente, que é o objetivo, deixa claro o que você quer exatamente no plano, o quanto você quer aumentar, em qual intervalo de tempo, e por último, coloca qual é o modo que você quer que ela responda, aí sim você vai ter uma resposta com muito maior qualidade dessa IA. E eu gosto de brincar que tem um sexto ingrediente oculto aí, né, a mais, que é talvez o mais importante, que é onde o ponto que faz com que, inclusive, a IA não substitua o ser humano, que é a curadoria. É você verificar se aquela resposta que ela deu faz sentido para o teu negócio. É algo que está dentro da sua estratégia, e sem essa curadoria fica muito perigoso utilizar a IA, porque ela mente, ela inventa informação, ela pode dar sugestões de estratégias que não são aplicáveis para o teu negócio dentro de um determinado prazo. Então, por exemplo, se você pedir para aumentar em 50% o seu faturamento nos próximos 15 dias, ela vai dar uma estratégia, mas é plausível aumentar tudo isso em apenas 2 semanas? Não é. Então, é importante. Então, essa é um dos principais motivos, né, um dos principais erros que as pessoas cometem ao utilizar IA. O segundo é exatamente subestimá-la mesmo. Então, muitas pessoas acabam utilizando IA principalmente para criar ou revisar texto, criar ou editar imagens, criar ou editar vídeos, ou usar como Google de luxo, né, perguntar as coisas. Isso daí é subestimar. Porque você pode fazer mas muito além. Então, eu vou dar só um exemplo do que eu vejo poucas pessoas utilizando a IA dessa forma. Então, é possível que você, por exemplo, simule uma venda com a inteligência artificial. Então, você pode usar a função de áudio para conversar com a IA diretamente, falar para ela assumir o perfil de determinado cliente que você costuma atender no teu negócio, e fazer, né, avisar que você quer simular uma venda de um produto ou serviço. E pedir para que ela, no final dessa simulação, dê feedback em relação a técnicas de venda que você utilizou, os pontos fortes do que você fez corretamente e, principalmente, o que mais vai te interessar é o que eu poderia melhorar, né, na minha abordagem de vendas. Isso é muito útil porque é um feedback que você vai ser assim, baseado em fatos, em dados. Ela consegue, inclusive, falar, foi no minuto tal que você fez isso. Você pode voltar nesse minuto do vídeo para revisar. E é uma forma que eu vejo poucas pessoas utilizando. E vender é técnica, e não é uma técnica tão fácil. Então, se você pode ter um treinador para melhorar sua abordagem, até de graça. Basta fazer esse tipo de simulação, por exemplo. Você falou disso, de fazer o treino de vendas ali. Recentemente eu fui fazer um trabalho na França e eu estudei francês já faz bastante tempo e eu falei, eu quero chegar lá, não quero ficar tão perdido ali no idioma, enfim. E eu pratiquei francês usando o Gemini, principalmente o Gemini, o áudio ali me agradava mais, usando o Gemini para praticar francês e fui praticando vários dias, conversas, rotinas, e depois ainda pedi feedback, o que eu estou errando, para onde... É fantástico. É impressionante. Então você já está utilizando de uma forma mais avançada. Mas não é a forma que a grande maioria das pessoas utilizam. E dá para fazer outras coisas. Dá para, por exemplo, para quem tem negócios na área de alimentação, você pode subir o teu cardápio atual que você tem e pedir para ela fazer uma revisão com base em técnicas de engenharia de cardápio.
né? Então, em relação à parte, também tem uma visão de publicitário, enfim, dá para fazer, assim, são infinitas possibilidades. Uhum. Dá para você criar aplicativo, dá para você criar dashboard do teu negócio. São muitos recursos que dá para fazer que vai além do básico que as pessoas fazem. Eu conheci pessoas que tinham conhecimento muito pequeno, assim, em programação, e eles programando, estou fazendo um sistema de financeiro, enfim. Mas você conhece programação? Não, eu uso. No caso, ele estava usando humanos. Eu uso humanos para fazer e eu vou jogando lá qual que é o próximo. Sim, eu mesmo, por exemplo, Olha. apesar de ter me formado na área de TI, eu Uhum. odeio programar, não sei programar e ando criando diversos aplicativos sem saber programar nada, porque não precisa. No Gemini, né, quando você entra no Gemini, que é a IA do Google, embaixo do campo onde você digita o prompt, tem um botãozinho de ferramentas. Quando você clica ali, tem uma opção chamada Canvas. Quando você digita nessa opção, ele habilita a funcionalidade dele para a criação de aplicativos. Então, a partir dali, você vai falar: eu quero que você crie um aplicativo para fazer tal coisa, você vai coletar tais dados de entrada, você vai processar esses dados de entrada de tal maneira e vai gerar tal resultado. E eu quero que tenha botão de voltar a partir da segunda tela, quero que você dê a possibilidade de baixar o resultado em PDF, enfim, basicamente é isso que você escreve em português. E ele cria o aplicativo. Nossa, tem algo que ele esqueceu ou não está funcionando legal. Você escreve em português, corrige isso, inclui aquilo. E você cria aplicativo. Então, só para dar um exemplo, esses dias eu criei um aplicativo para um grupo que a gente está atendendo em Taubaté, que é do grupo de Estética e Beleza. Eu criei um aplicativo que simula mudanças visuais nas pessoas. Uau. Então, você sobe a foto da pessoa, ele simula maquiagem, simula design de sobrancelha, simula corte de cabelo, penteado, até troca de roupa na pessoa ele faz. E esse aplicativo, entre fazer e testar, demorou mais ou menos de 24 horas. Olha só. E é super útil, ajuda bastante aí na venda, né, desses Uhum. clientes. Porque qual que é o desafio geralmente da mulherada? Geralmente elas pegam a foto de uma mulher desconhecida na internet, que ela gostou do cabelo, leva no salão e fala: agora que o meu cabelo fica igual. E o cabelo pode até ficar igual, mas o visual inteiro acaba não ficando, porque não é o mesmo rosto. Exato. Aí esse tipo de tecnologia já deixa, inclusive, o rosto da pessoa. Então a pessoa consegue tomar a decisão de mudar o visual de uma forma aí mais segura. E tem gente usando as IAs para fazer meme. Então, tem vários. E aí é até bom você tocar nesse ponto, porque tem muitas empresas que estão conseguindo bastante alcance, inclusive, Uhum. fazendo meme, principalmente através de vídeo. E aí acaba nos falando: vale muito a pena fazer meme, né? Deu um alcance danado, né? Alcancei, por exemplo, 20 mil, 30 mil pessoas. Ok, e quanto isso converteu em cliente? O quanto que gerou resultado para você? Quantos deles realmente curtiram, comentaram outros conteúdos teus que não tem a ver com esse meme? Uhum. Geralmente a resposta é zero. Então, Até uma toma cuidado com o meme. Até uma pesquisa indo nessa linha dos memes, uma pesquisa que eu vi mais recente foi que canais, aí pegando a linha do YouTube, canais de comédia, enfim, né, de piadas assim, na internet são os que menos rentabilizam. Porque você atinge um público muito grande, porém Sim. muito genérico. Então a rentabilidade ali, o patrocínio, o retorno é muito pequeno. É porque não engaja com o conteúdo de forma que dê continuidade na jornada ali dentro do canal, né? Exato. Não adianta muito. O que mais que vai acontecer é a pessoa compartilhar com outra pessoa porque achou engraçado, mas Exato. só isso não vai gerar negócio. E acaba não gerando uma memória de marca, nada. Não, nada, Então, assim, nada. Até porque geralmente esses memes, boa parte deles não foi o próprio canal que está compartilhando que criou, né? Foi possivelmente um outro canal que acabou compartilhando e a pessoa só recompartilhou, né? Exato. Então a gente acaba servindo para inflar o ego. Isso, exatamente. E quais são, assim, hoje, pensando assim, quais são os riscos que você enxerga das empresas em utilizar de forma, ainda que de forma correta, usar as IAs? Então, uma outra excelente pergunta. Um dos cuidados que tem que ter é em relação à Lei Geral de Proteção de Dados.
Hoje a gente tem a lei que protege os nossos dados, do como a gente pode trabalhar com os dados dos clientes, e esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, por mais que você escreva o prompt corretamente, vamos fazer de conta que você está subindo uma planilha de CRM, de relacionamento com o cliente que você tem, para você gerar insights, ideias do que fazer. E você sobe essa planilha lá no ChatGPT na versão gratuita dele. E lá nessa planilha tem nome do cliente, preferências do cliente, tem celular, tem telefone. E aí, você pediu autorização para o teu cliente para fazer o uso dos dados dele dessa forma? Exato. Você não fez, né? Na versão gratuita você não tem nenhum tipo de contrato com essa empresa, né? Como, por exemplo, a OpenAI, em relação a como ela vai utilizar os dados, diferente da versão paga, que daí existe a previsão. Então, é um dos riscos, utilizar os dados dos usuários de forma incorreta. Ou você também subir informações estratégicas da tua empresa dentro da IA, né, na versão gratuita. Na versão paga, geralmente sempre há algum tipo de cláusula em relação a esses dados. Esses são alguns dos riscos. O outro risco tem a ver com a curadoria, né, que eu comentei lá que era o sexto oculto. Se você acredita em 100% que a IA faz e fala, você está correndo um grande risco. Por quê? Porque a IA mente, ela inventa informações, ela foi feita para te agradar, para atender o que você quer. Então, às vezes, ela vai propor coisas que não faz sentido, não são plausíveis. Então, se você não souber fazer uma curadoria, então corre um grande risco de ter problemas com o uso de IA. E é engraçado que você falou isso, que ela é feita para te agradar. Sim. E eu estava fazendo hoje, pedi para ela pra gente fazer um brainstorm de algumas ideias que eu estava tendo, e a gente foi conversando, e ela falou, então você, e aí, em um dado momento, ela falou, você pode fazer isso, isso e isso. Aí eu questionei ela, mas se eu fizer isso, isso e isso, não vai acontecer isso? Dela, realmente, não faz isso não. Eu falei, mas agora você... A uma frase anterior você falou que era para fazer, agora não é mais para fazer? Não é para fazer mesmo. E aí é onde está a importância daqueles 5 ingredientes que eu estava falando, que tem aquele último ingrediente que é o modo. Então, no modo, você pode falar para isso, fique à vontade para criticar, para não concordar com o que eu estiver colocando, porque a partir do momento que você dá essa liberdade para ela, ela muda a resposta. Ela vai responder de forma diferente, mas tem que avisá-la, senão ela vai buscar te agradar. Que qual é o objetivo desses fabricantes de IA? Que você goste da ferramenta e fique usando. E quem gosta de pessoas que ficam discordando de você a todo momento. Então, é importante se avisar, pode discordar. Pode ser sincero. Isso, já teve advogado, por exemplo, que teve problemas com o juiz porque ele pediu para criar uma defesa de um caso em que a chance dele aumentasse exponencialmente de ganhar esse caso, e a IA seguiu exatamente o comando dele, criou a defesa, ele não fez a curadoria, mandou para frente a defesa, e o juiz percebeu que estava sendo feito por IA a defesa, e lá citava-se uma jurisprudência que não existia, e aí não dá para, não tem como negar, deu ruim para o advogado por ter feito tudo isso, né? Tentou enganar, de certa forma, o juiz. Perdeu mais do que a causa, né? Isso, com certeza. Até a questão da jurisprudência, às vezes a jurisprudência é quando já existe uma causa semelhante. Isso, exato. E aí o advogado cita aquela causa anterior para poder ganhar também, ter o mesmo resultado. Né? Isso, reforçar o ponto de vista dele, o embasamento jurídico, né? Se o outro já ganhou e eu estou usando a mesma base, é para ganhar de novo. Exato. E nesse caso não existia jurisprudência. Tava criando. Ela criou, ela inventou. Não, a partir de agora vai ter. Isso, mas é porque ela seguiu na pé da letra o que o usuário pediu. Exato. Eu quero aumentar as chances de ganhar. E ela viu que a única forma era essa. E aí a gente entra até naquele caso que você comentou agora, mais recente, que é eu quero aumentar o meu faturamento em 50%. Sim. Ela vai falar que dá, que vai criar um plano de ação. Aí dentro da curadoria, é possível a gente pedir para a IA perguntar para ela, por exemplo, qual é o tamanho do mercado que eu estou atuando, e aí você vê qual que é o seu market share ali. Falar, então é possível crescer 50%? Porque às vezes você crescer 50% é você abranger 100% do mercado. Exatamente. Dá para fazer essas reflexões com ela. O ideal é, inclusive, usar o método que ela foi criado. O formato dela é de chat. Não é à toa que o ChatGPT se chama ChatGPT. Porque não é para você mandar um prompt e já acabou. Vai conversando com ela, pergunta em relação ao mercado, qual é o tamanho do mercado, o quanto a concorrência cresceu
cresceu em média no ano anterior? Uhum. Vai fazendo essas perguntas, porque a partir das respostas dela, aí sim você vai falar, então crie um plano de aumento de faturamento, e aí você vai colocar um prazo e uma porcentagem mais plausível de acordo com o próprio histórico do mercado, mas também considerando o histórico da tua empresa. Exato, porque senão tô faturando X e quero. Eu não consigo crescer nos últimos anos nos 50% e quero crescer Sim, em 6 é porque meses. pode acontecer, por exemplo, da tua empresa tem 5 anos, mas nos últimos 5 anos, dos últimos 3 dos 5 anos, a sua empresa só foi perdendo faturamento ao longo do tempo. E por mais que o mercado cresceu às vezes 10%, é um risco enorme você colocar para a sua também crescer 10%, que não é o histórico da tua. O virar a chavinha do negativo para o positivo é muito grande. Então, talvez uma porcentagem menor, dependendo do quanto negativo estava caindo aí o seu faturamento. E aí faz sentido, não faz sentido, acho que sempre faz sentido, mas às vezes sair um pouco da IA e aí ter o consultor para fazer uma análise um pouco mais aprofundada, porque às vezes o problema seu não é venda, às vezes é processo. Isso, porque assim, o que acontece? Muitas pessoas analisam finanças como problema sendo finanças. Finanças, os resultados financeiros são como se fosse retrovisor, ele só mostra o que já aconteceu. Então ele mostra só o efeito, mas ele não mostra a causa. Qual é a causa? É o mau atendimento? É falta de processo padronizado? É o meu preço que está muito discrepante da concorrência sem ter um valor agregado que justifique o preço mais alto? Então podem existir vários motivos. Então uma das coisas que dá para se fazer também é que você pedir para a própria IA auxiliá-la a fazer um diagnóstico do como está a gestão do teu negócio, o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto a melhorar, e aí, a partir disso, você pedir um plano para melhorar. Se você melhora processo, se você reduz, por exemplo, custos variáveis, o que vai acontecer? Vai melhorar teu lucro. Então, às vezes, o seu problema não é aumentar faturamento. Às vezes é melhorar processo, reduzir custo, ter uma melhor eficiência e aumentar o lucro dessa forma, sem aumentar faturamento. Exato. Às vezes o problema tá dentro de casa ali, Isso, exatamente. mas também pode ser um problema de mercado, e você pode fazer essa discussão, né? Pode. O ideal é que é o seguinte, hoje você ter ou abrir um negócio que não tenha concorrência é praticamente impossível. Então você tem que ter algum diferencial competitivo que a clientela valorize, esteja disposta a pagar mais e que você consiga transmitir na sua comunicação, na sua publicidade, no teu marketing, esse valor agregado. Então, por exemplo, eu moro em Taubaté, lá em Taubaté tem uma lanchonete que vende um salgadinho que é tão bom quanto várias outras lanchonetes. Mas lá o dono ele inventou uma receita especial de molho que nem os filhos dele que trabalham com ele dizem saber a receita, só ele sabe. Eu acabo escolhendo ele muitas vezes por conta do molho. Então ele tem esse diferencial. Tipo receita da Coca-Cola. Isso, igual a Coca-Cola. Então o importante é você identificar qual é a sua Coca-Cola que você tem aí no teu negócio, qual é o diferencial. E aí é onde também tem uma outra mito que tem dentro do mercado do empreendedorismo. Na grande maioria das vezes que a gente faz essa pergunta para você aí que é empreendedor, qual é o seu diferencial, a resposta em mais de 50% das vezes é padrão. Meu atendimento é meu diferencial. Eu faço um ótimo atendimento. Desculpa, bom atendimento, ótimo atendimento é obrigação, que é o que o seu cliente espera. O ideal é você fazer um atendimento de excelência, que supere a expectativa. Então, eu vou dar um exemplo prático só para fixar mesmo. Vamos fazer de conta que eu tenho um salão de beleza, que a gente sabe que é um dos 5 segmentos que mais tem aí no Brasil, empreendedores. E a cliente marcou pela primeira vez para fazer um corte de cabelo, uma escova, seja o que for, uma hidratação. E chegando lá, eu dei para ela se servir logo na entrada, dei um champanhe para ela se servir, ofereci café também, tinha ar-condicionado. Enquanto ela estava fazendo o cabelo, por ser a primeira vez, enquanto estava ali a química fazendo efeito no cabelo, eu fiz, nem que seja uma massagem de 5 minutos nos pés dela para ela relaxar, descansar. Ela só contratou o cabelo.
Se eu fiz esse além, o que, que vai acontecer? Eu superei a expectativa. Aí você pode falar que foi um atendimento de excelência. Se eu fui no cabeleireiro, ele cortou o cabelo ou fez o que eu pedi e não fez nada além, ele não fez mais do que a obrigação. Então é importante ter o diferencial. Para atender, tem que atender com excelência, tem que superar a expectativa. E às vezes até foi um caso que aconteceu comigo. Eu fui sair com meu filho um tempo atrás. Ele era bem pequenininho na época, estava com 2 anos. E a gente saindo, andando assim, no bairro, não levei celular e de repente veio uma chuva muito forte. E eu entrei num depósito de material de construção que eu já costumo comprar lá. Eles têm um bom atendimento. E aí eu entrei para me abrigar da chuva. Aí eu não ia comprar nada. Ele pegou e falou assim: "Você quer que chame um Uber para você?" Eu falei: "Mas vai chamar um Uber?" Vou chamar um Uber. Eu falei: "Não, mas eu não tô com celular, não tem nada." "Não, depois você paga." Ele chamou o Uber, ele pagou pra levar eu pra casa, eu com meu filho pra casa. Aí fidelizou, com certeza. Com certeza. Hoje... Você fica até com vergonha de ir em outra loja que não seja hoje dele, você né? fica... Eu tô traindo ele. É pra dar essa sensação, virou um cliente fiel. E tornou uma experiência inesquecível que você vai falar bem dessa loja pra todo mundo, né? E assim, às vezes a gente fica pensando, né? Vou fazer algo muito grandioso. Não precisa, pode ser algo simples. Eu lembrei de outro caso, a hora que você estava contando, que eu fui num restaurante. E chegando nesse restaurante, eu tava quase já voltando, que eu, assim, sabe quando você vê assim, vai sair muito caro aqui. E tava naquele período do mês que não era permitido fazer, né, essa extravagância. Eu já tava quase recuando, e aí quando eu fui com meus filhos, a minha esposa, e ele fez um agrado pros meus filhos, já foi oferecendo já papel, brinquedo, aí dane-se o cartão de crédito, né? Aí eu falei, não vamos ficar aqui mesmo, né? O atendimento é muito bom. Exato. Porque agradou, né? Que para quem tem filho pequeno, sabe, agradou o filho. Pronto, você ganhou os pais, né? Exato, né? Deixa aqui. E aí já era, me fidelizou também. Então, às vezes é com coisa... Quanto que custa um papel pra ele com meia dúzia de lápis? Isso. Nada. Não custa nada. Mas pra gente que tem o filho ali sendo mimado, custa muito. Né? Pra gente, então... E pra ele, o retorno foi exponencial, né? Sim. Então, com certeza, a mesma coisa. Com certeza, voltou lá e os filhos, né? Vamos naquele lugar que eu quero pintar e tal. E aí, até aproveitando essa pauta, eu não sei qual é o meu diferencial, eu realmente não tenho. Posso pedir ajuda da IA nesse sentido? Pode. Entra lá no ChatGPT, fala para ele atuar como especialista em experiência do cliente, por exemplo, ou em marketing. Fala qual é o seu segmento, o seu setor, o que você vende. Se quiser colocar fotos do teu espaço, você coloca. E pede para ela ideias e sugestões do que você pode fazer para se diferenciar da concorrência. Só para trazer todos os exemplos que a gente estava fazendo, a gente acabou indo para a área de marketing, mas voltar para a área de IA. Dá para utilizar a IA para ajudar você a ter aí um diferencial competitivo no teu negócio. E você comentou logo na abertura sobre a IA de sua preferência, né? Porque tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Gemini, tem a Manus que eu comentei, entre outras inúmeras, aí tem para todos os gostos. Cada uma é especializada para um determinado segmento? Como que a gente consegue trabalhar? Olha, é uma das perguntas mais difíceis que tem de responder, né? Qual é a melhor IA? Porque às vezes também o que é melhor para mim pode não ser o melhor para você, depende qual o seu dia a dia, o seu segmento, para que você utiliza. Enfim, igual, por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês que trabalham com imagem, com foto, com vídeo, com a melhor IA, muito possivelmente não seriam as mesmas que eu utilizo. Talvez você citaria ferramentas que até o público aqui desconhece, né, para fazer o teu trabalho. Mas assim, hoje, a melhor, de modo geral, disparado, é o Claude. Só que isso, né, se fosse ver há 3 meses atrás, era o Claude? Não era. Se for 6 meses atrás, né, talvez poderia ser o Gemini. Se fosse há 1 ano atrás, talvez seria o ChatGPT. Então, muda quase todo momento. Então, por exemplo, eu utilizo muito dependendo do que eu quero. O Claude, ele é excelente, mas como eu só utilizo a versão gratuita e na versão gratuita os créditos acabam muito rápido, eu só uso ele para tarefas assim, mais estratégicas ou que eu sei que ele vai ser o melhor nesse aspecto. Porque senão eu acabo como se fosse pegar um canhão para dar um tiro de 38. Eu não quero matar uma formiga com o canhão. Então, por exemplo, eu quero escrever um
texto, né? Eu quero escrever um e-mail. Eu não vou pedir ajuda para o Claude nesse aspecto. É uma tarefa Uhum. muito simples. O ChatGPT, o Gemini, com certeza vai me atender. O Gemini, por exemplo, é um que tem bastante crédito para você usar Uhum. para tarefas simples. Ah, não, mas eu quero criar um e-book, quero criar uma apresentação. Aí é o Claude, com certeza. As Tá? apresentações do Cloud têm surpreendido. São muito boas. Agora, algo que mudou acho que quase um mês aí, mais ou menos, foi a questão da imagem. Uhum. Até, sei lá, mais ou menos um mês atrás, se fosse falar de boas imagens, era Nano Banana, que é o do Google, que fica lá dentro do Gemini. Hoje eu já acho que o ChatGPT tá melhor em relação à Uhum. imagem, tá absurdo, né, do quanto tá bom. Então eu faço muitas capas, por exemplo, de e-book, de apresentação. Por mais que eu faça a apresentação no cloud, a capa eu vou fazer no ChatGPT, porque eu acho que a Uhum. qualidade está melhor. Se eu preciso elaborar um plano de marketing, um plano de vendas, um planejamento estratégico para auxiliar algum cliente, eu não vou utilizar nenhuma dessas, vou usar o Manus ou Manus, é também Uhum. conhecido, porque ele é muito bom nesse aspecto. Então, para mim, varia muito do qual é a tarefa. Dependendo da tarefa, eu uso um ou uso o Uhum. outro. Então, mas assim, Uhum. não tenho. Na média geral, hoje, o melhor é o cloud, não tenho nenhuma Tá. dúvida. Eu comecei a usar o Cloud mais recente, cerca de 2, 3 meses. Assim, até então usava bastante usava o Manus, o ChatGPT, o Gemini, para consultas do dia a dia, brainstorming, enfim. Mas o Cloud tem surpreendido e teve uma vez que eu pedi alguma coisa para ele e ele me devolveu com uma apresentação, assim, eu falei, Sim, ele é muito bom. E uma outra que eu gosto bastante de usar também, para quando eu preciso resumir Uhum. uma grande fonte de materiais, né? Às vezes a gente tem que subir arquivo em PDF, tem que subir vídeo, tem que subir arquivo de Word, e a partir disso gerar um resumo. Aí o Notebook LM, que é do Google, é sensacional, né? Porque ele gera, e é gratuito também, Uhum. ele gera conteúdos e resumos em vídeo, em áudio, em mapa mental, em infográfico, tudo de graça também. Olha. E de uma forma muito rápida, com muita qualidade. Então é uma ferramenta que vale a pena destacar aqui também. Agora, você comentou sobre a criação de artes para redes sociais. Aí tem um fato, deve ter algum macete que você pode trazer ali pra gente, alguma dica, porque foi até um caso bastante engraçado que eu, navegando na internet, vi um post não me lembro do que era, e no mesmo dia, ou no dia anterior, tinha um flyer na minha garagem de uma outra empresa com o mesmo design, mesmas fontes, mesmo Sim, tudo. sim. Aí você já olha assim, falando, isso aqui foi criado por IA, assim, Sim, sim. com um prompt bem básico, né? É o prompt que vai fazer diferenciar. Então, Uhum. primeiro de tudo, nesse caso, nesse exemplo que você deu, a empresa precisa ter um manual, uma identidade da marca, a paleta de cores dela, a tipografia dela, então, a logomarca, tudo isso ela vai ter que ter. E quando for fazer um prompt para solicitar fazer, por exemplo, um carrossel para o Instagram, eu vou ter que passar todas essas informações. É, lembrando aquela questão do contextualizar. Quanto mais informações eu passo da minha empresa, mais personalizada vai vir a resposta. Se não, acontece isso que você está falando. Fica genérico e fica igual o de todo mundo. E além de tudo isso que eu falei, tem outras questões que você pode colocar no prompt, que é a questão de, por exemplo, a que estilo que eu quero. Eu quero um estilo premium, eu quero um estilo mais técnico, eu quero um estilo mais despojado, eu quero um estilo mais clean, igual do Uhum. Google, por exemplo, né, que é minimalista. Uhum. Qual é o estilo de imagem que eu quero? Outra coisa importante, qual a proporção de texto que eu quero na imagem? Que isso influencia, principalmente para quem faz tráfego pago, impulsionamento. Eu quero, por exemplo, que no máximo 25% do total ali da imagem tenha texto. Os outros 75% eu só quero imagem. Então você tem que deixar tudo isso claro no prompt, principalmente lá no ingrediente relacionado a modo, que é o modo que você quer. Ao você colocar todas essas informações, aí vai ficar muito mais personalizado. Você pode Uhum. subir imagens de referência do teu produto, da tua empresa, tudo isso vai fazer com que o prompt fique mais personalizado e a arte mais personalizada, consequentemente, para o teu negócio. Ah, bacana. Porque a gente começa a ver, tá ficando tudo tão igual, tudo a mesma coisa e
Tá Sim, mas está ficando... acontecendo por causa disso que você mesmo comentou. É. Todo mundo usa o mesmo prompt. Tem muitas empresas e influenciadores aí do mundo da inteligência artificial que criam artes realmente muito bonitas e colocam o modelo de prompt. Só que as pessoas estão copiando e colando exatamente o mesmo modelo sem mudar nada. E aí acontece o negócio de ficar todo mundo muito parecido, e aí quem não tem identidade própria e quem não se destaca vai dar esse problema. Recentemente eu estava vendo uma reportagem sobre as chuteiras da Copa do Mundo, não sei se você chegou a ver. Tem 3 ou 4 marcas, se eu não me engano, que dominam 97%, né? Patrocinam 97% dos jogadores da Copa. E todas elas resolveram lançar uma chuteira, e todas elas escolheram a mesma cor, rosa. Rosa. Então, o que foi criado para se diferenciar, porque o rosa, ele é dentro ali da cartela de cores, ele é exatamente o inverso do verde, Isso. que é o que dá mais contraste. Então, colocaram o rosa para dar um contraste e chamar atenção. Só que esqueceram que essa ideia poderia ser utilizada por todas as marcas. Aí agora está todo mundo usando rosa, você não sabe qual é a marca. Porque tá todo mundo usando rosa. Padrão da Então, Coco. talvez se alguém tivesse usado aqueles verde-limão, marca-texto, que também chamaria atenção, essa sim ia chamar atenção. Então, precisa ter estratégia, precisa analisar para conseguir se destacar. Acho que um prompt um pouquinho mais elaborado ali. Isso, exatamente. Não precisaria ser o rosa. Poderia ser igual esse verde-limão marca-texto, chamaria atenção. Talvez da mesma forma. Menos que o rosa? Sim, mas pelo menos não ia dar essa confusão que tá dando que todas as marcas escolheram rosa. Mas ia se destacar perto das outras marcas, né? Iria se destacar. Por mais que a cor não destacasse tanto, em relação a contraste, mas Sim. em relação a ser diferente das demais, sim. Aí com certeza. E teve algum episódio engraçado utilizando IA que você presenciou? Olha, engraçado ainda não. Teve trágico. Então. Engraçadas são só os memes mesmo Só os que o memes. pessoal faz, né? Uhum. Mas assim, na grande maioria é realmente a parte ruim, é o trágico. De, por exemplo, tem muitas pessoas utilizando a automação de atendimento com inteligência artificial para automatizar o atendimento, já que isso toma realmente muito tempo dos empresários. Só que esses empresários, muitos deles não estão usando o devido tempo para treinar as IAs para atender no lugar de um ser humano. O que seria esse treinar, que gera muita dúvida aí para você que está nos assistindo? Essa dúvida de treinar, ela tem relação com você fazer incansavelmente o papel do teu cliente, de fazer diversas perguntas, tentar fazer a IA se desvirtuar, de, por exemplo, se o preço de tal produto é 50, tentar baixar para R$30, para R$20. Se você não treinar, a IA ela vai aceitar. Então, vamos fazer de conta que você vende carro. O carro que você está vendendo é 70 mil. Se você não treinar esse agente e falar para ele, olha, você não está autorizado a negociar preço e abaixar preço de produto, ela vai negociar. Porque lá na premissa dela, você avisou que ela está ali para te ajudar a vender. Só que se você não coloca a trava, o que vai acontecer? O cliente está falando que ele compra, paga à vista, paga hoje, mas se for 50. Daí a IA vai falar o quê se ela não foi treinada? Ok, te vendo. E aí não vai adiantar você falar para o teu cliente de, não, foi a IA. O problema é teu, você que treinou, você que colocou ali no atendimento. Se ela falou 50, agora você vai ter que vender por 50. Então esse é um exemplo, né, de algo ruim que acontece na utilização de IA. De engraçado, sinceramente, eu não consigo lembrar de nada, porque é só história trágica mesmo que chegando em mim. Teve um caso engraçado. Seria engraçado se fosse trágico, né? Que você falou sobre... Quero que você me auxilie a vender, né? A sua diretriz para IA me auxilia a vender. Então, um carro de 70 por 50 vai vender. E teve um caso aí mais recente que a IA deletou um banco de dados importante de uma empresa, né? Sim. Então, pediram para ela otimizar, procurar falhas e, enfim, ela deletou o banco. Possivelmente, esse processo está demandando muito tempo, deixa eu deletar aqui. Exato, então assim, chegou à conclusão que, e assim, não teve nenhuma verificação de humana ali, ela estava com permissões em excesso e ela excluiu um banco de dados, não tinha um backup.
era um backup, excluía o anterior e sobrescrevia com o novo. Sim. É bom até você Então, tocar nesse assunto para desmistificar algo também que é falado da IA. Apesar da gente chamá-la de inteligência artificial, ela de inteligente ela não tem nada. Ela não é inteligente. Como que a inteligência artificial trabalha? Ela tem uma base de dados. E com essa base de dados, que são dados antigos, de coisas que já aconteceram, de que está disponível na internet, ela faz o que a gente chama de análise preditiva. Ela vai juntando informações e, a partir disso, ela vai fazendo deduções, vai montando um quebra-cabeça. A partir de coisas que já existem, ela cria novas, mas sempre com base no que já existe. Então, por exemplo, nesse caso, ela não tem nada de inteligente. Ela só é muito boa em guardar as informações, mas ela não é inteligente. A inteligência está com nós. Somos nós que vamos falar, com base nas informações que ela tem, o que a gente quer que ela crie. Então, assim, a criatividade é algo que ainda é muito do ser humano e é um dos grandes diferenciais que o ser humano tem em relação à IA. Então, qual que é o outro ponto de destacar aqui? Muitas pessoas estão com aquele receio de perder emprego, de fechar o negócio, porque a IA vai substituir. Para quem tem tarefas repetitivas, monótonas, ou para quem não se atualizar em relação à IA, isso vai acontecer. Vai perder a empresa e vai perder emprego, vai perder a empresa, vai perder realmente tudo que gera aí renda para você. Por quê? Você precisa aprender, não tem o que fazer. Então, vamos fazer de conta que eu tenho um restaurante e você também tem esse restaurante. Mesmo tamanho de equipe, mesma localização, mesma faixa de preço, tudo igualzinho. Eu começo a utilizar a inteligência artificial para automatizar meu atendimento, tá? E principalmente fazer a gestão de pedidos e também para a construção de rotas mais rápidas para fazer entregas mais rápidas e conseguir entregar mais. Quem que você acha que vai sobreviver e ter um preço mais competitivo? Sou eu que estou usando essa tecnologia e não você. Então, repare, não tem como não usar, vai ter que se adaptar. Ah, mas eu estou num segmento que ainda não tem nada de IA. Que bom, né? Esse aí talvez você sobreviva um tempo. Mas assim, ela pode se tornar um diferencial. No próprio Sebrae, onde eu atuo, também atuo na área de gestão lá dentro do Sebrae, eu consegui criar uma solução para uma colaboradora em que ela era uma análise que ela fazia cerca de 600 análises por ano, e cada uma dessas análises demandava 1h30 do tempo dela. Criei um agente de IA para ela e com essa criação ela reduziu de 1h30 para 20 minutos. Uau! Então, assim, não tem como, ela consegue ajudar de alguma forma. Mas, assim, o para que usar não vai ser a IA que vai te dizer, é você que vai ter que ter esse insight. Nossa, será que ela faz isso? Deixa eu perguntar, deixa eu pedir ajuda. Então, o diferencial de ter um bom resultado com a IA é o ser humano. É a inteligência do ser humano, é o senso crítico do ser humano, é a criatividade dele, principalmente inovação. Por enquanto, as IAs não são nada inovadoras, porque elas só criam o que já existia, o padrão já existente. O criar ainda é do ser humano. Então, aproveita que você ainda, ser humano, ainda se sobressai em relação à IA. E use de forma inteligente. Não ache que porque existe a IA, você não precisa mais estudar, por exemplo. Muito pelo contrário. Para eu fazer uma boa pergunta, eu tenho que entender bem. Para eu entender bem do assunto, eu preciso estudar. E para fazer pergunta inteligente, eu tenho que ser inteligente. A IA vai me responder a pergunta inteligente que for, talvez. Mas primeiro eu preciso fazer. Para fazer, eu preciso saber elaborar. Para saber elaborar, eu preciso estudar, preciso raciocinar. Exato. Então, esse ainda é um grande diferencial do ser humano. Uau. Então, eu acho que a dica ali para o empresário que não usa as inteligências artificiais, alguma inteligência artificial, comece a usar o mais breve possível. E aí, geralmente, também vem uma dúvida, mas por onde eu começo a utilizar a IA dentro da minha empresa? Primeiro, você tem que identificar onde ela mais pode ajudar, que processos que você tem que são muito operacionais e repetitivos, onde estão os gargalos da tua empresa, gargalos seja em relação a tempo ou em relação ao consumo de dinheiro do teu negócio. Aí, com base nisso, aí o que você vai procurar? Bom, eu tenho esses problemas. Você pode perguntar para a própria IA, ChatGPT, por exemplo. Estou com esses problemas aqui na minha empresa. Que ferramentas de IA você sugere e como utilizá-las para resolver esse problema?
ela mesma vai responder. Aí você vai escolher essa ferramenta, vai testar, vai usar. E aí você tem que verificar. Nossa, o que eu fazia antes sem a IA e agora o que eu faço com ela, quanto que melhorou? Então, igual o exemplo que eu dei, né? Melhorou de 1h30 para 20 minutos. Houve uma melhora. É a mesma coisa que você aí na tua empresa vai ter que fazer. Se você implantou aí alguma ferramenta, você vai ter que notar alguma melhoria. Aumentou a produtividade, aumentou o faturamento, reduziu o custo, evitou que você tivesse algum tipo de problema em relação ao imposto, em relação ao processo, ela tem que melhorar de alguma forma. Se melhorou, continue utilizando. Não melhorou, tenta verificar. Nossa, será que eu usei de forma errada? Será que dá para mudar algo? Ou mudar de ferramenta de IA? Ou realmente a IA nesse processo ainda não está pronta? Entendeu? Por exemplo, a gente não tem a cura do câncer. Você pode querer usar o quanto quiser, mas ainda ela não vai gerar esse resultado, talvez, no curto espaço de tempo. Espero eu que no médio e longo prazo ela seja capaz. E que a indústria farmacêutica também nos permita ter essa melhoria, né? Esse acesso. Mas, enfim, é importante você saber o que pedir, o como pedir, estudar e utilizá-la realmente a teu favor. Acho que a partir do momento que você começa a usar, você começa a entender. Sim, exatamente. Os mecanismos dela. Eu costumo usar, pegar a resposta de uma e questionar a outra para fazer justamente também essa curadoria. Teria ali uma terceira visão, né, da pessoa, aliás, de uma IA, né, sobre o mesmo assunto. Sim, e ela é a primeira revolução diferente das demais. A gente já teve revolução industrial, revolução agrícola, revolução com a própria internet. Qual é a grande diferença dela? Todas as demais não tinha como, por exemplo, na revolução agrícola, chegar lá num trator, num maquinário e falar, me ensina a te utilizar. Ele não vai te ajudar. Ou na própria internet, né? Você digitar no Google, me ensina a te usar. Né? Ele iria te dar vários links, você teria que estudar, enfim. A IA já é diferente. Então você pode falar para ela qual é o problema e pedir para ela própria te ensinar ou usar. No próprio Gemini, não sei se todo mundo conhece, tem uma função que quando você clica lá em ferramenta é chamada aprendizado guiado. Quando você clica nessa opção, você pode pedir para ela te ensinar qualquer coisa que ela vai te ensinar de forma guiada, de acordo com a sua necessidade, com o seu segmento, com o seu objetivo e de uma forma assim que não fica aquele ensinamento genérico. Ele vai de acordo exatamente com o que você precisa no teu ritmo. E ela é legal que você pode perguntar a mesma coisa infinitas vezes, ela não vai perder a paciência, ela vai te responder todas as vezes. E a outra coisa importante que eu estava lembrando aqui é que não é só o empreendedor que tem que usar por conta desses motivos que a gente está falando, mas também porque o cliente do empreendedor está usando. Então, antes, o que a gente fazia? Eu quero, por exemplo, almoçar num restaurante que tem uma faixa de preço de R$80 e que tem espaço Kids em São José dos Campos e que tem a nota de avaliação no mínimo 4 lá no Google Meu Negócio. Nossa, para fazer isso no Google, você teria que pesquisar vários. E o que os usuários, os clientes já perceberam? Eu posso ir no Gemini, no ChatGPT e escrever exatamente isso que eu falei agora. E ele vai trazer já mastigado. Então, o teu cliente já está usando IA. Então, não é uma alternativa para você não querer usar. Você vai ter que usar de alguma forma. Não dá mais, não é futuro, é presente já. E para quem quiser mais auxílio, se aprofundar nesses assuntos, seja contigo ou ali com o Sebrae, como que eles podem fazer? Bom, para você que deseja aprender mais sobre inteligência artificial, o Sebrae está presente em todo o país, em todas as nossas unidades, tem pessoas treinadas para atender em relação à inteligência artificial. Para você descobrir qual o Sebrae mais perto de você, lembrando que a grande parte ou a maior parte dos atendimentos do Sebrae são gratuitos. Tá? Você pode acessar o site do Sebrae, que é sebrae.com.br, e lá você vai ser direcionado para a unidade mais próxima de você. E você também pode contar com as palestras, oficinas, cursos que as unidades do Sebrae oferecem em relação a esse tema. E por último, não menos importante, a própria IA pode ser utilizada para aprendizado, igual esse recurso que eu acabei de citar, que é o aprendizado guiado, que fica dentro do Gemini, para ele te ensinar sobre o que você quiser, inclusive IA, formação de preço de venda, estratégia de captação de cliente. Tudo isso a própria IA pode te ajudar. Perfeito. Rafael, mais uma vez, obrigado por estar aqui, por ter comparecido aqui,
compartilhando os conhecimentos aí de IA conosco, mostrando esse futuro. Só agradecer aí a oportunidade, o espaço, parabenizar por tratar de um assunto tão importante e relevante para os empresários. E peço que você que está nos assistindo tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de dar aí o joinha, o like, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você não gostou, compartilha com os inimigos, né? E para você que nos acompanhou até aqui, te convido a acessar os nossos canais nas redes sociais para conhecer outros episódios onde falamos sobre tecnologia, melhorias de processo e muitos outros assuntos que irão fazer a diferença em seu negócio. Mais uma vez, obrigado e nos vemos no nosso próximo episódio.